Então vamos lá, pessoal. Essa parte da aula a gente vai aprender a fazer a instalação e representação de um dos elementos mais simples de um sistema elétrico, né, que é o interruptor, né, a conexão interruptor-lâmpada. É extremamente simples, mas a gente vai fazer aqui o passo a passo, explicar o funcionamento de todos os elementos para facilitar a representação gráfica que é feita, por exemplo, no AutoCAD. E a primeira coisa que a gente vai trabalhar é entender o funcionamento de uma lâmpada. Então a lâmpada é formada por essa parte translúcida, né, da lâmpada, e essa parte de baixo, que é o bocal, em que a gente faz efetivamente as conexões. Então, como a gente já disse milhões de vezes, para um sistema elétrico funcionar, a gente tem que ter duas coisas acontecendo, né? A gente tem que ter o fluxo de elétrons passando por essa lâmpada, que acontece através da conexão entre um ponto com a carga mais elevada, né, um potencial elétrico mais elevado, e outro ponto com potencial elétrico menos elevado. No caso da lâmpada, como é que isso acontece? A gente traz um condutor fase, e conecta num ponto da lâmpada, então poderia ser ou nessa parte rosqueada, ou nessa parte metálica que a gente tem em cima. Então se eu colocasse, por exemplo, um condutor fase, que normalmente é nosso condutor carregado, ele viria lá do nosso quadro, né, de disjuntores, vocês viram na aula de quadros, de um disjuntor de algum circuito, e a gente traria para esse ponto aqui. Então a gente teria a fase nesse ponto. Para garantir o fluxo de elétrons, no outro lado a gente colocaria quem? O nosso condutor neutro. Ele viria aqui, conectaria na outra parte, a gente colocaria aqui, e essa lâmpada iria acender. Obviamente fazer isso da forma que eu estou fazendo aqui não é prático, né? Eu não conseguiria segurar, levaria um choque. Então é por isso que a gente usa esse recurso aqui, que é o bocal, o ponto de conexão da lâmpada. Então a gente enrosca o bocal aqui, se vocês forem ver por dentro. Ele tem duas estruturas. Essa parte mais externa aqui, que é onde está a rosca, que vai entrar em contato com essa parte da lâmpada. E lá no meio você vê que tem um anel, tá vendo? Que entra em contato com essa parte interna. A gente enrosca aqui a lâmpada. E do lado de baixo vocês vão ver que tem dois parafusos, né? Um parafuso está em contato, né? Essa parte metálica aqui está em contato com a rosca externa. A outra parte metálica está em contato com aquela parte central. Então, ao invés de fazer aquilo que eu estou fazendo, para ligar uma lâmpada, a gente parafusa os condutores nesses pontos aqui, né? Então, eu colocaria a fase do lado de cá, colocaria meu neutro do outro lado, garantiria, dessa forma, uma diferença de carga entre a fase e o neutro, significa que os elétrons vão circular por esse caminho e, consequentemente, a lâmpada acende. Acontece que se eu fizer assim, se eu deixar meu sistema montado dessa forma que eu estou mostrando aqui, o que vai acontecer, gente? A lâmpada ela vai ficar sempre acesa, correto? Sempre vai ter um lado carregado, sempre vai ter um lado com potencial mais baixo, a lâmpada sempre acesa. A não ser que eu vá lá no disjuntor e desligue essa fase aqui, ou seja, ela passa a ter um valor de carga neutro, né, de potencial neutro, e a lâmpada desliga. Não é isso que a gente quer. Então, para a lâmpada funcionar, a gente utiliza um recurso que a gente conhece muito bem, que é o interruptor, né? A gente faz a ligação do interruptor, que ele tem esse papel, ele vai ter esse papel de permitir o fluxo de elétrons ou impedir o fluxo de elétrons pela lâmpada. Como é que isso acontece? Como é que o interruptor funciona? Ele faz esse processo de abrir e fechar o circuito da seguinte forma. Então a gente teria, por exemplo, de um lado, conectado em um dos parafusos a fase, e do outro, o condutor que a gente chama de retorno. Em uma das posições da nossa tecla, o retorno ele vai estar em contato com a fase, ou seja, se a fase está carregada, o retorno também está carregado. Quando eu apertar o botão aqui, o que acontece? É como se eu fizesse assim, ó, abrisse, né, tirasse a conexão do meu retorno com a minha fase. Consequentemente, eu continuo tendo a fase carregada, mas meu retorno não está carregado. Vamos ver como é que isso acontece na lâmpada? Então vamos lá. O que a gente tem agora? A gente tem um sistema conectado, em que a gente conectou de um lado do nosso interruptor, deixa eu mostrar o interruptor aqui pela frente. Então de um lado, num dos parafusos, a gente conectou nossa fase. Do outro lado, outro parafuso, a gente simplesmente desemparafusa aqui, né, abre aqui. Se você estiver trabalhando na sua casa e quiser fazer isso, você só tem que tirar o espelho, você tem acesso a essa parte de trás. Você desparafusa o outro lado, conecta o seu retorno. Observa que eu estou usando cores distintas, a gente tem que trabalhar com cores distintas.
Então, de um lado, né, eu estou com a minha fase, do outro, o meu retorno, e o que está acontecendo aqui é, dependendo da conexão, da posição da minha tecla, eu tenho minha fase em contato com o meu retorno. Quando a fase está em contato com o retorno, significa que a fase energiza o retorno, energiza esse fio aqui, e esse lado do meu bocal, ele está conectado. Como do outro lado eu tenho um neutro, o neutro é sempre um condutor de carga mais baixa, né, de potencial elétrico baixo, eu permito o fluxo de elétrons, minha lâmpada acende. Aí eu venho aqui no meu interruptor e aperto a tecla. O que acontece agora? Minha fase deixa de estar em contato com o meu retorno, não passa elétron, a lâmpada apaga. Simples assim. Então a ligação de uma lâmpada é sempre formada por uma fase chegando para o interruptor e um retorno saindo do interruptor para a lâmpada. Observe que num quadro, normalmente isso acontece na mesma tubulação, ou seja, a gente normalmente tem o eletroduto chegando por cima, deixa eu puxar aqui, então ele chegaria por cima aqui no meu quadro, na minha caixa de passagem. Então o interruptor, ele é instalado normalmente numa caixa como essa, né? Você tem uma caixa ali na parede. Esses condutores, eles vão estar agrupados assim e percorrendo o caminho por dentro de uma tubulação, de um eletroduto como que eu tenho aqui. Então isso vai passar por dentro do eletroduto e vai fazer a conexão dessa forma aqui no meu quadro. Opa, deixa eu fechar aqui. Então eu teria essa situação que eu estou representando aqui. O meu eletroduto encaixado ali na parede, dentro da alvenaria. O que significa? Que lá naquela demonstração que eu fiz anteriormente, parecia que chegava por um lado a fase, voltava o retorno por outro, né? A conexão acontecia aqui. Mas na prática, a fase e o retorno, eles passam pelo mesmo eletroduto. Então por isso, quando a gente vai representar, normalmente você tem lá no eletroduto, a representação começa aqui, vou fazer aqui do lado. Quando a gente for representar o que está dentro do eletroduto, a gente vai representar nossa fase e nosso retorno. Lembrando que normalmente a gente coloca a bitola do condutor aqui embaixo, então por exemplo, se for uma bitola de 2,5, a gente representa dessa forma, e em cima o número do circuito. Então se for um circuito que está conectado lá no disjuntor 1, é o circuito 1, tá? Então atenção só para vocês relacionarem, quando a gente faz lá o desenho e que tem isso aqui representado, o que a gente está falando? A gente está falando que dentro desse eletroduto aqui, tem uma fase e um retorno, só que a fase vem, alimenta um lado do interruptor e ele volta o retorno lá para a lâmpada.